Olá a todos do canal Realidade Política. Aqui você encontra todos os dias notícias atualizadas, sempre mantendo um forte compromisso com a verdade. Se você também gosta de se manter informado com notícias atuais, se inscreve no nosso canal e receba diariamente o melhor conteúdo sobre política. Vamos às notícias. Veja a inacreditável manchete distorcida do jornal O Globo. Confira quem vai pedir afastamento de André Mendonça do Ministério da Justiça. Dória muda a previsão para retorno às aulas em São Paulo. E também, desfile de 7 de setembro é cancelado pelo Ministério da Defesa. Saiba o porquê. Mas primeiro, clica no joinha, seu apoio é muito importante para o nosso canal. Vamos às notícias. O Ministério do Meio Ambiente realizou na última quarta-feira uma grande operação de fiscalização contra o garimpo ilegal na terra indígena Munduruku, no Pará. Imagens mostram a extensão dos danos ambientais causados. O local é rico em ouro e a extração é feita pelos próprios indígenas, como em outras regiões da Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou o local onde ocorria a operação e foi recebido com protesto no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará. Indígenas da etnia Munduruku e garimpeiros defenderam a legalização de garimpos ilegais que operam na região. O protesto ocorreu contra a ação de fiscais do IBAMA ocorridas nas últimas semanas em garimpos do Vale do Rio Tapajós, que teve apoio do Ministério do Meio Ambiente, Força Aérea Brasileira e Polícia Civil. A área da operação é uma região em que vivem cerca de 6 mil indígenas e que tem sido alvo da ação predatória de garimpos clandestinos nos últimos anos. O grupo chegou a fechar o aeroporto na intenção de impedir a decolagem de um avião. Segundo a Greenpeace, a região do Alto Tapajós, onde está a TI Munduruku, concentra 60% da destruição provocada pelo garimpo em toda a Amazônia, ao longo dos 12 meses. Os indígenas têm o direito de escolher como querem viver. Têm direito de escolher fazer várias atividades, dentre elas o garimpo, seguindo a lei ambiental. Para isso é importante que a gente faça esse debate de maneira aberta. Pare de fazer de conta com essa história que os indígenas não querem garimpar, não querem produzir lavoura, como se isso fosse uma verdade absoluta, declarou Salles. O ministro também afirmou que é necessário legalizar a atividade de uma forma que não cause a devastação observada na terra Munduruku. A atividade ilegal é realizada por meio de retroescavadeiras, sendo muito prejudiciais ao meio ambiente, visto que destroem rapidamente os igarapés e rios da região, devastando margem, despejando toneladas de resíduos e alterando os cursos da água. Há entidades e pessoas que se dizem representantes e que dizem: os índios não querem nada de garimpo. É uma oportunidade de vocês dizerem com sua própria voz se são os indígenas que querem o garimpo ou se são os outros que estão impondo isso a vocês, ressaltou. Porém, ao abordar a operação, o jornal O Globo estampou matéria sob o título: STF protege índios, mas Salles defende o garimpo. A reportagem misturou a decisão do ministro Barroso relacionada à Covid-19 com a operação contra o garimpo ilegal e ainda dá a entender que os índios e garimpeiros estariam em lados opostos, quando, na verdade, são os próprios índios que realizam o garimpo, alvo da operação. Impressionante como esse jornalista do O Globo é muito desinformado ou mal intencionado. A própria matéria da Folha São Paulo desmonta a fake news do Globo, pois mostra que fomos lá para fiscalizar o garimpo ilegal feito pelos próprios indígenas há anos, escreveu Salles nas redes sociais. O deputado federal Marcelo Freixo, PSOL Rio de Janeiro, disse nessa última quinta-feira que pedirá o afastamento do ministro André Mendonça da pasta de Justiça e Segurança Pública. A afirmação ocorre após a explicação de Mendonça ao Supremo Tribunal Federal sobre um suposto dossiê contra servidores. Na manifestação,
O ministro afirmou que não investiga opositores do governo, mas disse que não pode compartilhar informações de inteligência. Na visão de Freixo, é fundamental saber os nomes que estão no dossiê e que tipo de investigação ilegal foi feita. O ministro tem que prestar esclarecimento. Estamos avaliando o melhor caminho para pedir o afastamento, declarou. O deputado pretende encaminhar a questão ao STF, mas vai ainda falar com os outros parlamentares para decidir. As aulas presenciais na rede de ensino do estado de São Paulo vão voltar no dia 7 de outubro, um mês após a previsão inicial do governo paulista. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governador João Dória, do PSDB. A data foi adiada por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, para garantir margem de segurança maior, justifica Dória. Para que haja retorno às aulas presenciais, todo o estado paulista precisa estar na fase 3, amarela do Plano São Paulo. 80% das regiões precisarão estar há 28 dias nessa fase, e o restante há pelo menos 14 semanas nessa etapa. A medida afeta 13,3 milhões de alunos do estado, tanto da rede pública quanto da rede privada, e contempla todas as etapas de ensino, do infantil às universidades de São Paulo. O retorno às aulas foi planejado com base no Plano São Paulo de Retomada Econômica do Estado. O Plano São Paulo é dividido em 5 fases que vão do nível máximo à restrição de atividades não essenciais, vermelho, a etapas identificadas como controle, laranja, flexibilização, amarelo, abertura parcial, verde e normal controlado, azul. Dória autorizou também que, a partir do dia 8 de setembro, unidades escolares localizadas em cidades na fase 3, amarela do Plano São Paulo há 28 dias, como é o caso da capital paulista, poderão reabrir de forma opcional para atividades de reforço ou de acolhimento de alunos. As aulas presenciais na rede estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março, como medida de controle à propagação do novo coronavírus. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, por meio da Diretriz Ministral número 14/2020, determinou que este ano, por virtude da pandemia de Covid-19, não será realizado o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro. A decisão está publicada na edição desta sexta-feira no Diário Oficial da União. O texto destaca, em função do contexto atual no mundo, e não é recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público devido ao risco de contaminação. E essas foram as notícias de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para assistir nossos vídeos em primeira mão. Sua inscrição é muito importante para nós. Ficamos por aqui. Um grande abraço da equipe Realidade Política.